Congresso Nacional e o STF sempre foram e sempre serão mal avaliados. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, a sua contribuição clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, seu comentário, concorde, discorde e complemente. Assim, se lembre que só não vale xingar nem falar do bem do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta também sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Candão Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo no dia 10 de dezembro, são agora 1h20 da tarde, e saiu na véspera, ou na antevéspera, enfim, a última pesquisa Datafolha, em que apontou a aprovação do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Datafolha também fez pesquisa de avaliação do governo Lula. Mas o que eu tenho percebido é um certo enxame em torno da questão do Supremo Tribunal Federal, ultimamente tão odiado os que a gente chama de bolsonaristas, né, pela extrema-direita brasileira, inclusive agora com a eminência do ministro da Justiça e Segurança Pública, senador eleito pelo Maranhão, Flávio Dino, ocupar a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, e a sua cuja sabatina, né, no Senado será no próximo dia 3, ou seja, 3 dias após eu gravar esse vídeo. E como eu já gravei anteriormente, não tem, pode fazer muito choro, muito mimimi, mas o Dino será aprovado no Senado como ministro do Supremo Tribunal Federal e vai ter um monte de mimimi. Inclusive, enquanto eu gravo esse vídeo, está acontecendo algumas manifestações contra a indicação do Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal e todas são um fiasco. Mas esse vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre essa questão da avaliação do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. A Datafolha, que saiu agora de dezembro, da avaliação do Congresso Nacional, diz que 18% dos entrevistados aprovam a atuação do Congresso Nacional, 35% reprovam a atuação do Congresso Nacional e 43% apontam como regular. Esses sempre foram os números de avaliação do Congresso Nacional. Só para a gente ter uma ideia aqui, eu levantei alguns anos, algumas pesquisas de Datafolha, que é sempre bom a gente comparar sempre dados do mesmo instituto, sobre essa questão no Congresso Nacional. Por exemplo, em março de 2008, 14% aprovavam a atuação no Congresso Nacional, 39% reprovavam e 40% consideravam regular. 2 anos depois, em março de 2010, 16% aprovavam, 33% reprovavam e 41% regular. Em dezembro de 2016, e aí que a gente tem o pior dado, que foi o ano conturbado do cenário geral da política brasileira, do Estado brasileiro, enfim, a gente teve o golpe da Dilma, o Temer ali, enfim, chegando e iniciando o desmonte das políticas públicas e do papel do Estado construído e implementado durante os governos do PT. Então, em dezembro de 2016, 7% aprovavam, 58% reprovavam e 31% consideravam regular. Em agosto de 2020, 17% reprovavam, 17% aprovavam, 37% reprovavam e 43% consideravam regular. Vejam, os números são os mesmos há muitos anos e sempre foi assim. Já a questão do Supremo Tribunal Federal, o índice de aprovação e reprovação dentro da série histórica do Datafolha, que começou a fazer isso em 2019, porque no governo Bolsonaro ele teve um poder executivo que atacava o Supremo Tribunal Federal o tempo inteiro, as linhas de avaliação do Supremo Tribunal Federal elas são praticamente as mesmas, tem poucas oscilações. A gente teve oscilações ali, em algum momento maiores ou menores, mas se você pega o começo e o fim da série histórica, estão todos muito próximas, entre início e fim. É evidente que é pouco tempo, de dezembro de 2019 a dezembro de 2016. Mas o dado é sempre o mesmo, né? Ou aprovavam em dezembro de 2019 era 19% e agora 27%. A gente teve um aumento, mas nada de significante.
desaprovavam em dezembro de 2019 39 e agora desaprovam 38. A mesma coisa. O regular variou um pouco, mas era 38 em dezembro de 2019 e agora 31 em dezembro de 2023. E por que tem esse fenômeno? Primeiro que a gente sempre precisa entender que a população, o eleitor médio, a maioria das pessoas não acompanha os pormenores da política. Então, a maioria da população não sabe o que é que defende os partidos políticos, não sabe o que é que está acontecendo, não tem ideia do volume das pautas discutidas, julgadas no Supremo Tribunal Federal. O noticiário não dá conta de mostrar a atuação desses poderes, seja porque tem muitos integrantes, a questão do Congresso Nacional, a gente tem 503 deputados e 81 senadores, seja a questão do Supremo, tem 11 membros, não deixa de ser muito, mas funciona mais como corpo, mas tem muita pauta, muito julgamento acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Além disso, se a gente for descer para as outras esferas do Poder Judiciário, isso aí vai um número assim enorme, né? Assim, acho que praticamente calculável, até porque todos os dias surgem novas ações no Poder Judiciário, novas ações são impetradas no Poder Judiciário. E quando se noticia questões do Supremo e do Congresso Nacional, via de regra, são notícias negativas. Veja, no Congresso Nacional, você não tem como você acompanhar os 503 deputados federais e os 81 senadores. Então, o que vem de tema de lá é muito essa questão de jogo de poder, que como muitas pessoas não entendem, criminalizam a política, e já há uma campanha de criminalização da política há muito tempo. E aí, quando surge que tem enfoque, que tem chamada, que chama atenção, né, que tem destaque, geralmente são pautas negativas. Já em relação ao poder executivo é diferente. O executivo é um poder personificado numa pessoa só. Presidente da República, governador, prefeitos. Além do que, há poucos candidatos durante as eleições para o poder executivo. É por isso que, para votar, o eleitor médio ele é mais criterioso para escolher o prefeito, o governador, o presidente, do que o seu deputado e o seu vereador. Porque tem muitos nomes, ele não tem, como ele não acompanha os pormenores da política, para esse eleitor médio é muito difícil escolher o parlamentar. E aí ele vai pedir a orientação do pastor, do primo, do tio, da irmã, da família que suposta é tido como maior entendedor da política. Ele vai pedir, se é uma cidade muito pequenininha, inclusive ao seu prefeito, em quem vai votar. Então há uma série de nuances assim. E o Poder Judiciário ainda é pior, porque se para o parlamento você tem muitos candidatos, mas você ainda tem uma possibilidade de escolha, no Judiciário sequer tem essa possibilidade de escolha. Tem os juízes, muitos deles, principalmente em primeira instância, entram por concurso, ninguém sabe nem quem são, e quando vai para as cortes superiores, tribunais de justiça, tribunais federais regionais, STJ, STF, você tem a ascensão de carreira, mas você também tem aqui e acolá, eventualmente, escolhas, né? O Tribunal de Justiça tem escolha do Ministério Público, escolha do AB, etc., escolha do governador, Assembleia Legislativa, esse tipo de coisa. Então, ou nada se sabe, as pessoas não sabem quem são os juízes, os desembargadores, os ministros do Poder Judiciário, não sabe. E aí é que a gente precisa ter cuidado com essas manchetes, com essa notícia de achar que o Supremo é uma porcaria, o Congresso é uma porcaria, tá aí, o povo não gosta. Essas manchetes, elas têm muito alarde, fazem muito alarde, mas tem pouco fato concreto. E essas avaliações mudam pouco ou nada na configuração do parlamento. Não é essa avaliação do Congresso, porque na hora de votar, os parlamentares têm suas bases, seja por território, por segmento, trabalhadores, mulheres, esporte, o que quer que seja, né? Parlamentares são candidatos eleitos por nichos, preferencialmente, né? Seja de segmento ou, como eu falei, por território, cidade A, B, C, região, Agreste, Sertão, por exemplo, para falar aqui de regiões do Nordeste, são bases eleitorais desses parlamentares. Então, essa avaliação mais geral pouco interfere, não muda absolutamente nada. Já pesquisas de avaliação referentes ao Poder Executivo, elas apontam mais possibilidades para a disputa eleitoral. Mas, mesmo assim, a gente tem que sempre levar em conta que vale mais levar em conta a possibilidade da eleição, de que essa pesquisa de avaliação reflete a eleição, né, que está vindo, aquela que está mais próxima. Por exemplo, nesse momento que eu gravo esse vídeo, em dezembro de 2023,
As pesquisas de avaliação de governo que mais a gente deve prestar atenção são as de avaliações de prefeitos, principalmente os prefeitos das grandes cidades, porque a eleição municipal se avizinha. Ela será feita em 2024, a campanha eleitoral começa em meados de 2024, julho, agosto, enfim. Então, essas é que a gente deve prestar mais atenção. Avaliações do governo federal ou de governos estaduais agora, nesse momento, não significam nada. O governador A, B, C, D, governante, presidente, etc., pode estar muito bom agora e chegar perto da eleição está muito ruim, ou vice-versa. Então, é muito cedo para avaliar qualquer coisa no sentido assim, dar um peso a mais do que tem, que é apenas o retrato do momento, que é o jargão dos institutos de pesquisa, dos avaliadores, dos analistas, comentaristas de pesquisa eleitoral. Então, é a pesquisa de prefeito, que agora a gente tem que entender. E por que das cidades grandes? Porque a relação é mais impessoal entre o gestor e o eleitor médio. Na cidade muito pequenininha, é muito comum a gente ver, por exemplo, os gestores na rua, no bar, na padaria, não sei o quê. Assim, ele tem uma relação mais próxima dos eleitores ali. E quando eu falo próxima fisicamente. As grandes cidades, não. A gente mal vê os gestores nas ruas, os vereadores, assim, a gente não esbarra com os caras na rua. Você vai ao shopping, ao comércio, né, ao centro, ao restaurante, então você mal vê os caras, porque a cidade é grande, ela é muito grande. Então, esse eleitor médio, ele avalia a atuação da gestão municipal a partir de resultados concretos ou da percepção que ele tem de resultado concreto. Se a cidade está limpa, se o transporte está bom, se o posto de saúde está aberto, se a rua está iluminada. Isso é o que vai pesar nessa avaliação. Nas cidades muito pequenininhas, a gente tem no Brasil cidades que tem 1.000 habitantes, 3.000 habitantes. Essa aqui, a prefeitura, a gestão pode estar uma bela de uma porcaria, mas ele sai na rua, ele é amigo de todo mundo, ele bebe com todo mundo, joga dama, gamão na praça, não sei o que, está sempre ali. A porta da casa dele, muitas vezes, é política de casa de porta aberta, está sempre aberta, as pessoas entram, saem, etc. Então, isso muda a percepção do que deve ser um bom ou mau prefeito. A gente precisa ter calma com relação a essas manchetes, seja de qualquer pesquisa for, principalmente para avaliar o Congresso Nacional e o Poder Judiciário. O Congresso Nacional, como eu já falei, a eleição ela tem muito candidato, a maioria das pessoas sequer se lembra de quem votou, é um poder que está distante, as pessoas pouco entendem o papel do Congresso Nacional, do Parlamento, elas pouco entendem qual a sua finalidade. Tem muito parlamentar, você não acompanha, então você vai acompanhar no noticiário, você vê um fragmento do fragmento, né? Você vê muita coisa da mesa, presidente de poder, esse tipo de coisa. Você não vê a atuação do poder como todo, você não sabe tudo que está sendo debatido no Congresso Nacional, na sua Assembleia Legislativa ou na sua Câmara Municipal, você não tem como saber. Cada parlamentar desse é um proponente de leis, apresenta leis, tem comissões, tem um monte de coisa acontecendo, você tem projetos de lei de iniciativa popular, você tem projetos de lei do Poder Executivo tramitando, você tem uma série de situações ali que não dá para acompanhar tudo. Então você vê o resumo do resumo no noticiário. Quase sempre, de regra, é um resumo de fatores negativos, ou pelo menos negativos à maioria da população. O mesmo vale com o Supremo Tribunal Federal. Essas manchetes aí, o Supremo muito ruim, a variação horrível, o Congresso também, as pessoas não gostam do Congresso. Essas manchetes são só manchetes, elas só servem para fazer alarde mesmo. Né? Sempre foi assim, o Congresso Nacional sempre teve uma avaliação ruim, o Supremo Tribunal também, e vai continuar assim por muito tempo. Precisa mudar muita coisa na estrutura do Estado brasileiro para que o povo passe a ter alguma relação de proximidade com o que acontece nesses poderes e entendimento melhor do que acontece nesses poderes. Enquanto não tiver, é um bicho estranho que está ali e quando eu abro o noticiário só tem notícia ruim. É evidente que vai ter avaliação negativa. Sempre foi assim, sempre vai continuar. Cuidado com as manchetes, elas servem só para alarde mesmo.